Olá, seja muito bem-vindo ao canal Manual Aplicado de Excel. Eu sou a Nádia Mascarenhas, graduanda de Ciências Contábeis pela Unifesp. E nesse vídeo nós vamos falar sobre classificação. É um dos temas do módulo básico do Excel, mas também muito útil para o dia a dia. Mas antes de continuarmos, claro, se você acabou de chegar no canal ou ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar e ao final do vídeo também responder um formulário que nós disponibilizaremos para vocês, porque isso é muito importante para a gente atingir o objetivo dessa matéria. E antes de prosseguirmos também, pode dar aquele pause e não se esqueça de fazer o download do arquivo que a gente compartilhou com vocês, que será o mesmo utilizado no vídeo durante a explicação. Assim, facilita vocês realizarem junto com a gente. Combinado? Então vamos lá. Referente à classificação, é uma das funções do Excel que nos permite reordenar, classificar uma tabela, ou a tabela inteira, ou uma coluna da nossa tabela, de acordo com o que a gente precisa, o critério que a gente precisa, certo? Então nós temos aqui uma tabela exemplo, que tem nome, idade, sexo, estado civil, e se a pessoa tem filhos sim ou não. A gente pode imaginar que isso aqui seja algum cadastro de uma determinada empresa, dos funcionários de determinada empresa. E aí a gente vai ver como fazer essa classificação de acordo com alguns critérios, né? Aqui ao lado a gente já deixou duas sugestões para essa classificação. A primeira delas é referente ao nome. Então a gente vai fazer aí a ordenação da classificação dessa tabela de acordo ao nome dessas pessoas. Então como que seria? A gente seleciona essa coluna que eu quero usar como critério. Aqui nesse cabeçalho do Excel, né, tem a aba início, ao final dela tem este símbolo aqui do classificar e filtrar. Então essa opção aqui, esse botão, ao clicarmos nele, né, já mostra pra gente duas opções. A gente pode classificar de A a Z ou de Z a A, porque ele já reconheceu, né, o Excel já reconheceu que a gente selecionou uma coluna de nomes, né? Se fosse de números já seria diferente, que a gente vai ver aí também um pouco mais pra frente. Então vamos selecionar conforme a sugestão de A a Z. E aí, o que acontece? O Excel vai abrir essa janela sempre para nos questionar se a gente quer expandir a seleção ou se quer continuar com a seleção atual. O que seria isso? É importante a gente saber a diferença desses dois para usar a opção ideal para o que a gente quer no momento. Então, expandir a seleção, ele vai simplesmente replicar essa classificação para toda a tabela. Ou seja, a Ana, que já tem aqui definido qual é a idade dela, ela tem 17 anos, é do sexo feminino, estado civil solteiro, tem filho, sim. E então, todos esses dados da Ana vão continuar sendo os dados dela. Ou seja, não vou embaralhar a tabela, ela vai permanecer cada pessoa com o seu dado conforme já está preenchido aqui. Então ele vai expandir essa classificação, ele vai ordenar de acordo com o nome da pessoa em ordem alfabética, porém de modo que os seus dados permaneçam atrelados a ela, certo? Já na opção continuar com a seleção atual, ele vai ordenar a coluna que você está selecionando aí como critério, porém todo o resto vai permanecer como está. Então, imagine aqui que a gente ordene essa coluna com os nomes e de repente a pessoa, o Felipe, que está lá no meio da tabela, vai para cima, porém esses dados que são a idade da Helena, o sexo, o estado civil, e se tem filhos ou não, vai ficar como se fosse do Felipe. E assim vai acontecer para vários outros, ou talvez todos eles se embaralhem, certo? Como não é o nosso intuito no momento, né, não faz parte da nossa situação que a gente está usando como exemplo, eu vou selecionar a opção que já está criticada, que é expandir a seleção, ou seja, ele vai replicar essa classificação para todos os dados de cada pessoa. Então vamos ver como vai ficar. Classifiquei, aqui a Ana permanece em primeiro lugar, né, que é a primeira da ordem. Percebam que a idade dela permaneceu a mesma, o estado civil, o sexo, se tem filho, sim ou não. Abaixo já veio o Felipe, né, como a gente havia mencionado, porém ele não está aqui com a idade que era da Helena, que estava aqui no segundo lugar. Já a classificação, né, o Excel trouxe a idade dele, o sexo dele, o estado civil dele, e se tem filhos sim ou não, que é a opção atrelada a ele. Então, ela expandiu para toda a tabela. Ela reordenou, mas não bagunçou a minha tabela. Os meus dados continuam reais, né, de acordo com o exemplo que a gente está usando aqui. E aí, uma outra sugestão de classificação é de idade, que seja do maior para o menor. Então, mais uma vez, vamos selecionar aqui toda a coluna da idade, né, que é o que a gente quer usar como critério dessa vez. Vamos mais uma vez lá no botão de classificar ou filtrar. Dessa vez vamos escolher aqui
do maior para o menor, porque, como a gente pode ver, ele já reconheceu que se trata de uma coluna de números, não mais de nomes, das letras. Então, clicando aqui, mais uma vez, né, ele vai sempre abrir esse aviso de classificação. Eu vou escolher da mesma forma escolher a seleção, porque eu não quero que os meus dados se embaralhem. Quero continuar com a informação de cada pessoa. Então, classifiquei aqui. Dessa vez, percebam que não está mais por ordem alfabética. Olha, a Ana, que era a primeira da linha aqui, já está lá no meio da nossa tabela. Porém, dessa vez, as pessoas com a idade maior idade, né, de toda a nossa tabela, né, de todo esse grupo aqui, a pessoa que tem a idade mais avançada, que é o mais velho, enfim, está aqui na primeira linha, porque agora a gente ordenou por idade do maior para o menor. E a Letícia, que é a mais nova, né, com 18 anos, ficou lá no final da nossa tabela. Se a gente tivesse ordenado do menor para o maior, né, obviamente a Letícia estaria em cima, o João estaria lá embaixo, todas essas pessoas estariam aí de modo inverso. Então, essa é a forma de classificação, esses são os dados que é importante a gente entender, né, para usar conforme que a gente precisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai interagir, tentar sanar todas as dúvidas. Também não se esqueçam de responder o nosso feedback, é muito importante para a gente saber se vocês estão conseguindo entender, se estão agregando, né, se o conteúdo está agregando para a vida de vocês, certo? Então é isso, bons exercícios para vocês e até o próximo vídeo.